A farsa dos satélites. Satélites são uma fabricação fictícia do autor Arthur Clarke. O mundo inteiro é interligado por cabos e torres de transmissão. O Brasil gastou 2 bilhões de reais recentemente para lançar um satélite ao espaço. Não é só dinheiro das empresas estatais que vai parar no bolso de bandidos. Dinheiro de tecnologia que não existe. Também, meteorologia é feita através de radares Doppler. Não tem nada de vamos ver as imagens dos satélites para a previsão do tempo de hoje. GPS é Ground Positioning System, sistema de posicionamento terrestre, e não Global Positioning System, sistema de posicionamento global. GPS usa as mesmas torres que as redes de celular. 1. Satélites usam alumínio como material principal. 2. O ponto de fusão do alumínio é de 660,3 graus Celsius. 3. Satélites estão localizados na termosfera. 4. A temperatura da termosfera seria entre 500 graus Celsius e 2.000 graus Celsius. A NASA e demais agências de ficção científica usam alumínio mágico, que suporta temperaturas variáveis de até 2.000 graus Celsius durante anos. O Hubble foi lançado supostamente na década de 90. Ou realmente não tem nada lá em cima? A desculpa da pseudociência é a seguinte: não tem moléculas de gás o suficiente para transferir todo esse calor. Então, como que sabem que tem todo esse calor se não tem moléculas de gás o suficiente para tirar uma medida? Como que alguém pode tirar a temperatura, e estamos falando de 2.000 graus Celsius de moléculas de gás voando no espaço? A termosfera é supostamente composta de oxigênio, nitrogênio e hélio. Se a temperatura desses gases consegue chegar até 2.000 graus Celsius, então deveria existir uma camada de fogo perpétuo ao redor do globo que deixaria o planeta inabitável. Experimento. Medindo a diferença de calor entre objetos aquecidos dentro e fora de um vácuo, usando uma lâmpada de infravermelho de 100 watts. Resultados: termômetro fora do vácuo levou 2 minutos 25 segundos para aumentar a temperatura em 3 graus Celsius. Termômetro dentro do vácuo levou 2 minutos 20 segundos para aumentar a temperatura em 3 graus Celsius. Em seguida, utilizou-se uma lâmpada incandescente, convencional, como fonte de calor. Resultados: termômetro fora do vácuo levou 2 minutos 16 segundos para aumentar a temperatura em 3 graus. Termômetro dentro do vácuo levou 2 minutos 12 segundos para aumentar a temperatura em 3 graus Celsius. Novamente, a temperatura aumentou mais rápido dentro do vácuo. Se o Sol pode aquecer o mínimo de gás na termosfera em até 2.000 graus Celsius, o que está impedindo o Sol de aquecer e, eventualmente, derreter um satélite ou até mesmo a ISS? Agora, imagine alumínio sofrendo variações de temperaturas entre 500 graus Celsius e 2.000 graus Celsius durante 15 anos. É uma série de absurdos que, quanto mais você pesquisa, mais ridículo e improvável que vai ficando.
Satélites, nesse caso, não existem, porque são impossíveis e a física experimental prova isso. Sabe aquele pontinho de luz que a TV Globinho vive dizendo que vê no telescópio, que é a prova de um satélite? Então, até parece que alguém colocaria um pedaço de metal nas piores condições climáticas, onde é impossível fazer manutenção. Pode ser atingido a qualquer momento por um meteorito, assim tirando a comunicação de milhões de pessoas, enquanto torres não têm esse problema. São milhares de vezes mais baratos e um balão da NASA é o suficiente para enganar qualquer astrônomo amador. As supostas propriedades refletivas da ionosfera tinham de ser descobertas, ou seja, fabricadas depois destas emissões, a fim de explicar esse fenômeno. Estas transmissões iniciais utilizavam níveis de potência muito elevadas. Décadas mais tarde, os Estados Unidos e outros países criaram leis para limitar a potência máxima de transmissões a partir de torres que estão em vigor hoje para evitar chamar a atenção para essa realidade. A torre de rádio de Warsaw era a estrutura mais alta do mundo, até o seu colapso em 8 de agosto de 1991. Era a segunda estrutura mais alta já construída, sendo superada pela Burj Khalifa, concluída em 2010. Os sinais dos seus 2 transmissores, megawatts, poderiam ser recebidos no mundo inteiro. Se as ondas de rádio fossem magicamente refletidas da ionosfera ao longo de todo o trajeto em torno da esfera, então, logicamente, continuariam sendo refletidas em volta de todo o globo e iria acabar interferindo com ela mesma. A coisa toda se tornaria um padrão de interferência e ninguém iria decifrar qualquer coisa de qualquer lugar. Antenas de rádio são direcionais. Você precisa apontá-las na direção certa para obter um sinal decente. Se o espelho-céu está refletindo o sinal em todos os lugares, então como é que você sempre precisa orientar a antena para o local de transmissão? Você precisa colocar sua antena no alto, como em um telhado. Se o sinal estivesse saltando por toda parte, então isso não faria qualquer sentido. É pela mesma razão que uma torre de transmissão é alta, para reduzir o número de objetos entre a antena e a torre. Como as ondas de rádio são muito parecidas como as ondas de luz, então você sobe mais alto para ter uma visão melhor e faz torres altas e antenas altas para ter um alcance maior. Como é que os satélites e objetos distantes são capazes de chegar até nós com transmissões de rádio até telescópios e antenas parabólicas, se a ionosfera é um espelho para as ondas de rádio? É um espelho de sentido único? Incrível! Por que os responsáveis pela transmissão de Virgínia sequer pensaram por um segundo em tentar alcançar Paris ou Havaí sem saber por completo das propriedades mágicas da ionosfera? Ninguém tinha descoberto esses fenômenos da ionosfera naquele tempo, em 1915? Foi sorte? Alguém tinha um receptor sem fio em Paris e recebeu o sinal por engano e entrou em contato de alguma forma? Eles sabiam perfeitamente bem que a Terra é plana, ou não teriam se incomodado em primeiro lugar.
Se o céu fosse um espelho mágico de rádio, fazendo as ondas atingirem o solo milhões de vezes em zigue-zague, do solo ao céu no caminho percorrido, você sabe quantos pulos ele faria? 1. Ele seria absorvido na primeira colisão com o solo. O chão não é um espelho de rádio. Uma antena parabólica tem um formato redondo, ao contrário de antenas de TV aberta, porque é a forma mais eficiente de receber aquele sinal específico. Não é prova que está recebendo sinais de um satélite. Cabos submarinos é como nos comunicamos atualmente, através da internet. Esses cabos transoceânicos de fibra óptica realizam 99% de todas as comunicações. Os outros são feitos por torres em terra firme. O primeiro cabo transoceânico, um fio de cobre telégrafo, foi colocado no Atlântico em 1866. Sim, isso tem sido feito desde 1800. Os cabos, nas décadas seguintes, seguiram as rotas de navegação da era colonial, e muitos cabos modernos seguem estas mesmas rotas até hoje. Satélites em órbita ao redor da Terra são uma farsa. Os únicos satélites são fixos ou montados em prédios que só se conectam com outras antenas parabólicas. Seus feeds sempre vêm de cabos submarinos. GPS ou radiosistema de posicionamento também não usam satélites para funcionar. Não faz o menor sentido colocar equipamentos fora da Terra sujeitos a qualquer interrupção eletrônica, seja por radiação solar ou supostas poeiras espaciais e meteoritos. Se conseguiram atravessar a Terra com torres 100 anos atrás, a tecnologia só tem crescido exponencialmente. Enviar satélites para o espaço é mais um golpe para ganhar dinheiro fácil, fazendo de conta que é caro montar e lançar esses brinquedos para fora da Terra, onde ninguém estará presente para realizar qualquer manutenção eventual. Os satélites que o sistema exibe em truques de toda a espécie não existem. O que você enxerga no telescópio é um drone. Satélites que supostamente acompanham a Terra numa velocidade incrível de 20.000 km por hora e dizem que podem ser observados por um telescópio. Tudo funciona com cabos submarinos e torres em terra seca. A internet inteira está conectada intercontinentalmente através de cabos no oceano e nos países através de linhas de telefone e torres de celular. Que tipo de conexão que esses satélites usam? Ou quando não tem sinal de celular no oceano, será que satélites têm medo de água? Não existem mais de 4.000 circulando o globo todos os dias? Se eles estão se movendo, por que não precisa regular a antena de TV para seguir a direção do satélite? A lua vermelha é uma das maiores provas que ela não reflete a luz do sol. Como que ela seria iluminada com uma cor diferente na sombra dela, até se o Sol nunca mudou a cor do brilho? Sabe quando se vê uma foto da NASA mostrando os mais de 4.000 satélites orbitando a Terra? Nunca. Satélites só existem na imaginação de quem pensa que TV a cabo ou GPS, por exemplo, dependem deles. Se é isso sua dúvida, aprenda como torres e sistemas de transmissão funcionam antes de assumir que seriam impossíveis.